Imagine você fazendo uma atividade com 5% a mais de atenção. Então, essa videoaula eu quero mostrar para você uma técnica da programação neurolinguística que faz muito sentido para mim quando eu quero desenvolver um conhecimento, quando eu quero aumentar a minha capacidade de fazer algo. Eu aplico essa técnica aqui, que é a técnica ou a regra dos 5% a mais. Imagine que você tem uma certa capacidade de fazer uma leitura de um catálogo de peça. Essa capacidade ela não está te permitindo ser ágil, não está te permitindo ou não está te trazendo um bom resultado. Imagina você agregar, então, nesse ponto que você precisa melhorar, um adicional de atenção, um adicional de energia, um adicional a mais de dedicação exatamente nesse ponto. Então, na hora que eu estou estudando, eu preciso melhorar alguns pontos. Esse ponto eu vou adicionar 5% a mais. Então, eu fiz essa apresentação aqui para mostrar para vocês possíveis resultados que a gente pode ter usando essa técnica. Porque a maioria das vezes, quando eu penso em melhorar, o que eu quero? Eu quero sair de 10 a 100. Isso aí não é muito fácil de acontecer, porque é muito desconfortável você adicionar, por exemplo, 30, 40, 50, 60% a mais de esforço em algo que você, por alguma razão, talvez que você ainda não conheça, você não consegue deslanchar, você não consegue desenvolver. Aí você quer agregar 20%, 30%. Imagina, vamos imaginar um exercício físico que fica mais certo. Imagina que você caminha 10K, 10 km dia, e você, de repente, do nada, resolve que vai caminhar 20. Isso não vai dar certo, mas a maioria de nós insiste em agir assim. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar o seu cérebro, você precisa preparar o seu corpo. Com isso, a programação neurolinguística desenvolveu essa técnica que eu acho perfeita, que é um adicional de atenção, um adicional de esforço, um adicional de energia de mais 5%, só mais 5%. Então, o que vamos fazer? Você adiciona, por exemplo, no primeiro dia, em vez de 10 km, 10 km e 500 metros. No segundo dia, 10 km e mais 500 metros. E você vai agregando mais 500 metros. Ao longo de 10 dias, você já conseguiu o quê? Você já conseguiu fazer uma caminhada muito maior, preparando o seu corpo e provavelmente sem sentir muito o que você está fazendo. Imagine isso no seu estudo, imagine isso em algo que você quer aprender, como no exemplo que eu dei no início, eu tenho um catálogo que eu tenho dificuldade com ele, mas o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar 5% todos os dias a mais nesse catálogo, para quê? Para melhorar a minha compreensão, para melhorar o meu entendimento, para com isso melhorar os meus resultados. Veja que acompanha comigo, ó. Imagina ali, a atividade que eu coloquei ali foi assim, ó, atividade aprender a vender peças. O que eu vou aprender? Eu vou entender conceitos, eu vou aprender a lidar com os catálogos, eu vou aprender a negociar com o cliente, com os clientes. Eu vou fazer isso dentro dessa atividade principal. Imagine que eu tenho 30% aqui de ponto inicial. De uma coisa que tem 100%, eu já consigo 30%. Só que esses 30% em atividade de aprender a vender peça não está me ajudando no processo. Eu consigo, acrescendo tempo, energia, concentração, consciência, esforço consciente, 5% por semana. Em 6 semanas, você já dobrou o seu resultado. Em 12 semanas, você já aumentou
para 90%. Agora, uma coisa que você fazia e que não lhe dava um bom resultado, porque você tinha apenas 30%, agora, 6 semanas depois, preste atenção, 6 semanas depois, um mês e meio depois, você já dobrou a sua capacidade inicial e aqui muito provavelmente você vai conseguir ver o resultado. Num total de 3 meses depois, 90 dias depois, se você fizer isso do jeito que eu estou te falando, você já subiu esses 30 iniciais para 90%. Agora, a atividade de aprender a vender peça, entender conceitos, aprender a lidar com o catálogo e aprender a negociar com o cliente, você vai subir a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua habilidade e sua atitude de 30% para 90%. Experimente fazer com qualquer coisa. Pode ser um exercício físico, pode ser perder um peso. Por exemplo, eu vou perder um peso de 3 quilos no primeiro mês, com um adicional de 5% por semana a partir daí. Imagine que resultado que você vai conseguir fazer. Experimente fazer isso com exercício, uma flexão de braço, por exemplo. Eu faço 10 flexões de braço e na primeira semana eu vou fazer 12 flexões de braço. Na segunda semana eu vou fazer 15 flexões de braço. Na terceira semana eu vou fazer 18 flexões de braço. Vai calculando mais ou menos aí 35% de adicional por semana. O que vai acontecer com você 90 dias depois? Você vai ter triplicado a sua capacidade de qualquer atividade que você usar. Essa técnica ou regra, como você quiser chamar, tem muita gente que chama de regra dos 5% a mais. O que você vai colocar nessa regra de 5% a mais? Mais atenção, mais tempo, mais consciência, mais dedicação. Sabe aquele você estuda com o celular ligado e você fala, cara, eu vou colocar um adicional de mais 5% de atenção. Agora que eu estou fazendo, eu vou ficar 5% mais consciente dessa atividade. Você vai melhorar de uma forma absurda, tá bom? Então esse vídeo é para ser curto, não é para ser longo, e a gente vai encerrar ele aqui. Se você não entendeu, se você ficou com dúvida, volte, assiste novamente, porque é fantástico os resultados que você pode alcançar com essa regra dos 5% a mais de atenção, de energia, de consciência naquele seu ofício. Isso aqui é um vídeo que faz parte de atitudes comportamentais aqui do nosso canal, tá bom? Para você usar na sua venda de autopeça ou no qualquer outro negócio que você tiver inserido, que você quiser resultado. Pode ser estudo, pode ser exercício, pode ser um regime, para qualquer coisa que você queira, tá bom? Essa é a técnica da programação neurolinguística, que significa regra dos 5% a mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e, se você realmente gostou, compartilhasse com um amigo seu, pelo menos 3 compartilhamentos. Isso vai ajudar muito no crescimento da nossa comunidade. Eu aguardo você para mais uma videoaula que em breve a gente vai ter. Forte abraço, até os nossos próximos vídeos.